Imitação de Cristo. Avisos úteis para a vida espiritual. Quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor. Não estás as palavras de Cristo pelas quais somos advertidos que imitemos sua vida e seus costumes. E se verdadeiramente queremos ser iluminados, livres de toda cegueira de coração, seja, pois, o nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. A doutrina de Cristo é a mais excelente que a de todos os santos, e quem estiver seu espírito encontrará nela um maná escondido. Sucede, porém, que muitos, embora ouçam frequentemente o Evangelho, sentem nele um pouco enlevo, é que não possuem o Espírito de Cristo. Quem quiser compreender e saborear as palavras de Cristo, é-lhe preciso que procure conformar a dele toda a sua vida que te aproveita. Discutir sabiamente sobre o Santíssima Trindade, se não és humilde, desagradando assim essa mesma Trindade, na verdade não são palavras elevadas que fazem o homem justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir a contrição dentro de minha alma a saber defini-la. Se soubesses de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, e tudo é vaidade, se não amar a Deus e só a Ele servir. A suprema sabedoria é essa, pelo desprezo do mundo tender ao reino dos céus. Vaidade é, pois, buscar riquezas perecedoras e confiar nelas. Vaidade é também ambicionar honras e desejar posição elevada. Vaidade, seguir os apetites da carne e desejar aquilo que pelo depois será gravemente castigado. Vaidade, desejar longa vida e, entretanto, descuidar de que seja boa. Vaidade, só atender à vida presente sem providenciar para a futura. Vaidade, amar o que passa tão rapidamente e não buscar pressuroso a felicidade que sempre dura. Lembra-te o miúdo do provérbio: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Portanto, procura desapegar teu coração do amor às coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis. Pois aqueles que satisfazem seus apetites sensuais mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Reflexões. Contemplando muitas vezes nosso Senhor pela meditação toda a tua alma se encherá dele, aprenderás suas atitudes e conformarás tuas ações ao modelo das suas. Ele é a luz do mundo, portanto, é nele, por ele e para ele que devemos ser esclarecidos e iluminados. Ele é a árvore do desejo, a sombra da qual devemos refrescarmos, e a fonte viva de Jacó para lavar todas as nossas manchas. Enfim,
As crianças, de tanto ouvir suas mães falar e balbuciar com elas, aprendem a falar sua linguagem, e nós, permanecendo perto do Salvador pela meditação e observando suas palavras, suas ações e seus afetos, aprendemos por meio de sua graça a falar, fazer e querer com ele. Não é por nada que o Salvador se chama o pão descido do céu, porque como o pão deve ser comido com todo tipo de alimentos, também o Salvador deve ser meditado, considerado e buscado em todas as nossas orações e ações. Capítulo 2. Do humilde pensar de si mesmo. Todo homem tem desejo natural de saber, mas que aproveitará a ciência sem o temor de Deus? Melhor é, por certo, o humilde camponês que serve a Deus do que o filósofo soberbo que observa o curso dos astros, mas se descuida de si mesmo. Aquele que se conhece bem despreza-se e não se compraz em humanos louvores. Se eu soubesse quanto há no mundo, porém me faltasse a caridade que me serviria isso perante Deus, que há de me julgar segundo minhas obras, renuncia ao desordenado desejo de saber, porque nele há muita discreção, ilusão. Os letrados gostam de ser vistos e tidos por sábios. Muitas coisas há cujo conhecimento, pouco a pouco, nada aproveita a alma, e muito insensato é de quem outras coisas se ocupam e não das que tocam a sua salvação. As muitas palavras não satisfazem a alma, mas uma palavra boa refrigera o espírito, e uma consciência pura inspira grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente será julgado. Se com isso não viveres mais santamente, não te parece que sabes e entendes bem muitas coisas. Lembra-te que é muito mais o que ignoras. Não suprumas de alta sabedoria. Antes confessa a tua ignorância, como tu queres a alguém preferir-te quando se acham muitos mais doutos do que tu e mais versados da lei? Se queres saber e aprender coisa útil, deseja ser desconhecido e tido por nada? Não há melhor e mais útil estudo de conhecer-se perfeitamente e desprezar-se a si mesmo, ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros. Prova é de grande sabedoria e perfeição, ainda quando vejas alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves. Nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás preservar no bem. Nós somos todos fracos, mas a ninguém deves considerar mais fraco que a ti mesmo. Reflexões. O devoto Frei Ruvino, naquela visão que teve da glória a qual chegaria o grande São Francisco por sua humildade, fez-lhe essa pergunta: Meu caro pai, meu caro pai, eu vos suplico dizer-me na verdade que opinião tendes de vós mesmo,
E o santo lhe disse: na verdade, eu me considero o maior pecador do mundo e aquele que menos serve a nosso Senhor. Mas replicou Frei Ruvino: como podeis dizer isso de verdade em consciência, uma vez que muitos outros, como se pode ver claramente, cometem muitos pecados graves, dos quais, graças a Deus, estáis isento? Ao que São Francisco respondeu: se Deus tivesse favorecido estes outros dos quais falas, com tanta misericórdia como me favoreceu, estou certo de que, por maus que sejam agora, eles teriam sido muito mais reconhecidos pelos dons de Deus do que eu, e os serviriam muito melhor do que eu. E se meu Deus me abandonasse, eu cometeria mais maldades do que nenhum outro. Ora, tenho por oráculo o sentimento desse grande doutor da ciência dos santos, que, nutrido na escola do crucifixo, só respirava as divinas inspirações. Capítulo 3 dos Ensinamentos da Verdade. 1. Bem-aventurado aquele a quem a verdade por si mesma ensina, não por figuras e vozes que passam, mas como em si é. Nossa opinião e nossos juízos muitas vezes nos enganam e pouco alcançam. De que serve a sutil especulação sobre questões misteriosas e obscuras, de cuja ignorância não seremos julgados? Grande loucura é descurarmos as coisas úteis e necessárias, entregando-nos com avidez às curiosidades novícias. Temos olhos para não ver. Salmo 113. Que se nos dá dos gêneros e das espécies dos filósofos? Aquele a quem fala o Verbo Eterno se desembaraça de muitas questões. Desse Verbo único procedem todas as coisas, e todas o proclamam. E este é o princípio que também nos fala Jó 8. Sem ele não há entendimento, nem reto juízo. Quem acha tudo este único, e tudo a ele se refere, e nele tudo vê, poderá ter o coração firme e permanecer em paz com Deus. Ó Deus de verdade, fazei-me um convosco na eterna caridade. Enfatia-me muita vez ler e ouvir tantas coisas, pois em vós acho tudo quanto o quero e desejo. Calem-se todos os doutores, emudeçam todas as criaturas, e em vossa presença falai-me vós só. Quanto mais recolhido for cada um e mais simples de coração, tanto mais sublimes coisas entenderá sem esforço, porque do alto recebe a luz da inteligência, o espírito puro, singelo e constante. Não se distrai no meio de múltiplas ocupações, porque faz tudo para a honra de Deus, sem buscar em coisa alguma o seu próprio interesse. Que mais te impede e perturba do que os afetos imortificados do teu coração? O homem bom e piedoso ordena primeiro no seu interior as obras exteriores, nem estas o arrastam aos impulsos de alguma inclinação viciosa, senão que a submete ao arbítrio da reta razão. Que mais rude combate haverá do que procurar vencer-se a si mesmo? Este deveria ser nosso empenho. Vencemo-nos a nós mesmos
tornamo-nos cada dia mais fortes e progredimos muito bem. Toda a perfeição nesta vida é mesclada de alguma imperfeição, e todas as nossas luzes são misturadas de sombras. O humilde conhecimento de ti mesmo é caminho mais certo para Deus que as profundas pesquisas da ciência. Não é reprovável a ciência ou qualquer outro conhecimento das coisas, pois é boa em si e ordenada por Deus. Sempre, porém, devemos preferir-lhe a boa consciência e a vida virtuosa. Muitos, porém, estudam mais para saber que para bem viver. Por isso erram a miúdo e pouco, ou nenhum fruto o colhem. Se empregasse tanta diligência em extirpar vícios e implantar virtudes, como em ventilar questões, não haveria tantos males e escândalos no povo, nem tanta relaxação nos claustros. De certo, no dia do juízo, não se nos perguntar o que lemos, mas o que fizemos, nem qual bem temos falado, mas quão honestamente temos vivido. Dize-me, onde estão agora todos aqueles senhores e mestres que bem conhecestes, quando viviam e floresciam nas escolas? Já outros possuem suas prebendas, e nem sei se porventura deles se lembram. Em vida parecia valer alguma coisa, e hoje ninguém deles fala. Como passa depressa a glória do mundo! Oxalá a sua vida tenha correspondido à sua ciência, porque destarde terão lido e estudado com fruto. Quantos nestes mundo descuidados do serviço de Deus se pedem por uma ciência vã, e porque antes querem ser grandes que humildes, se esvaem-se em seus pensamentos. Romanos 1:21. Verdadeiramente grande é aquele que tem grande caridade, verdadeiramente grande. Aquele que a seus olhos é pequeno e valia em nada as maiores honras. Verdadeiramente prudente é quem considera como lodo tudo que é terreno para ganhar Cristo. É verdadeiramente sábio aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à própria vontade. Reflexões. Santo Agostinho diz que os filósofos falaram magnificamente das virtudes, mas para desprezá-las, e dos vícios para praticá-los, porque eram cegos, pois não há absolutamente verdadeira ciência senão a do Espírito Santo, que ele só distribui às almas humildes. Não vimos também nós muitos grandes teólogos que disseram maravilhas das virtudes, mas não para praticá-las. Ao contrário, houve santas mulheres que não sabiam falar das virtudes, mas que sabiam muito bem exercitar-se nelas, porque umas, como se viu, tinham um cuidado extremo em conservar sua virgindade, outras em ter um coração puro e limpo em sua viuvez, e outras ainda em viver na castidade conjugal. E quem lhes havia dado este dom da ciência para discernir o bem e o mal, o vício da virtude, senão o Espírito Santo? Mas dirás, eu não sei como se deve praticar as virtudes. Coloca-te à presença do Espírito Santo, humilha-te e ele ensinará e te tornará sábio. Sem dúvida, já vimos santas e admiravelmente sábias em sua ignorância e admiravelmente ignorante em sua ciência. O mal da ciência é presunção, que torna os espíritos inflados e hidrópicos. Como são de ordinários os sábios do mundo? Que ignorância nesta ciência! Santa Catarina Marte foi muito sábia, mas a sua ciência era humilde ao pé da cruz. Outras santas foram
ignorantes, mas em sua ignorância elas foram admiravelmente sábias, como Santa Catarina de Genova. Era o Santo Espírito que as tornavam sábias, e porque elas tinham temor de Deus, a piedade e a humildade, Deus lhes fez este rico presente de dom da ciência, e Eva tanto desejou, mas por orgulho para ser semelhante a Deus. Capítulo 4. Da prudência nas ações. Não se há de dar crédito a toda palavra, nem a qualquer impressão, mas cautelosa e naturalmente se deve diante de Deus ponderar as coisas. Mas aí que mais facilmente acreditamos e dizemos dos outros o mal que o bem. Tal é a nossa fraqueza. As almas perfeitas, porém, não creem leviamente em qualquer coisa que lhes conta, pois conhece a fraqueza humana, inclinada ao mal e fácil de pecar por palavras. Grande sabedoria é não ser precipitado nas ações, nem aferrado obstinadamente à sua própria opinião. Sabedoria e também não acreditar em tudo que nos dizem, nem comunicar algo aos outros o que ouvimos ou suspeitamos. Toma conselho com um varão sábio e consciencioso, e procura antes ser instruído por outrem. Melhor que tu, que seguir teu próprio parecer. A vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus e entendido em muitas coisas. Quanto mais humilde for cada um em si e mais sujeito a Deus, tanto mais prudente será, calmo em tudo. Reflexão. Queres com plena consciência encaminhar-te à devoção? Busca algum homem de bem que te guie e te conduza. Ele deve ser cheio de caridade, de ciência e de prudência. Trata com ele de coração aberto, com toda sinceridade e fidelidade, manifestando-lhe claramente teu bem e teu mal, sem fingimento nem dissimulação, e por este meio teu bem será examinado e mais assegurado, e teu mal será corrigido e remediado. Com isso serás aliviado e fortificado em tuas aflições, moderado e regulado em tuas consolações. Capítulo 5. Da leitura das Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras devemos buscar a verdade e não a eloquência. Todo livro sagrado deve ser lido com o mesmo espírito que o ditou. Nas Escrituras devemos antes buscar nosso proveito, que a sutileza da linguagem tão grata nos deve ser a leitura dos livros simples e piedosos, como a dos sublimes e profundos. Não te mova a autoridade do escritor, se é ou não de grandes conhecimentos literários. Ao contrário, lê com puro amor a verdade. Não procurei saber quem o disse, mas considera o que se diz. Os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. Salmo 116. De vários modos de que nos fala Deus, sem acepção de pessoas, a nossa curiosidade nos embaraça muitas vezes na leitura das Escrituras, porque queremos compreender e discutir o que se devia passar singelamente. Se queres tirar proveito, lê com humildade, simplicidade e fé, sem cuidar jamais do renome de letrado. Pergunta de boa vontade e ouve calado as palavras dos santos. Nem te desagradem
as sentenças dos velhos, porque eles não falam sem razão. Reflexões. Foi o Espírito de Deus que nos deu a Escritura, e é o mesmo Espírito que nos dá seu verdadeiro sentido, e só o dá em sua igreja, coluna e apoio da verdade. Igreja pelo ministério da qual este divino Espírito guarda e mantém sua verdade. Isso é o verdadeiro sentido de sua palavra. E igreja que só ela tem a infalível assistência do Espírito da verdade, para encontrar devida e infalível a verdade na palavra de Deus. Quem busca a verdade desta palavra celeste fora da igreja, que sua guardiã não a encontra jamais, e quem a quer conhecer de outra maneira, que não seja por seu ministério, em vez da verdade, só despousará a vaidade, e em vez da evidente clareza da palavra sagrada, seguirá as ilusões desse falso anjo que se transfigura em anjo de luz. Capítulo 6. Das feições desordenadas. Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, torna-se logo inquieto. O soberbo e o avarento nunca sossegam. Entretanto, o pobre e o humilde de espírito vivem em muita paz. O homem que não é perfeitamente mortificado facilmente é tentado e vencido, até em coisas pequenas e insignificantes. O homem espiritual ainda um tanto carnal e propenso à sensualidade, só a muito custo poderá desprender-se de todos os desejos terrenos. Daí a sua frequente tristeza, quando dele se abstém, é fácil irritação, quando alguém se o contraria. Se, porém, alcança o que desejava, sente logo o remorso da consciência, porque obedeceu à sua paixão, que nada vale para alcançar a paz que almejava em resistir, pois as paixões se acha a verdadeira paz no coração e não em segui-las. Não há, portanto, paz no coração do homem carnal, nem do homem entregue às coisas exteriores, mas somente daquele que é fervoroso e espiritual. Reflexões. Examina mais de uma vez por dia, mais ou menos de noite e de manhã, se tens tua alma em tuas mãos, ou se ela não foi arrebatada por alguma paixão ou inquietação. Considera se teus bens sobre teu comando, teu coração, ou se ele não escapou totalmente de tuas mãos para engajar-se em alguma afeição desregrada, de amor, de ódio, de inveja, de cobiça, de medo, de aborrecimento ou de alegria. Quando ele se extraviou antes de nada, procura trazê-lo de volta à presença de Deus, reconduzindo teus afetos e desejos à obediência e conduta de sua divina vontade. Capítulo 7. Como devemos fugir à vã esperança e presunção. Insensato é quem põe sua esperança nos homens ou nas criaturas, e não te envergonhes
de servir a outrem por Jesus e ser tido como pobre nesse mundo. Não confies em ti mesmo, mas põe em Deus tua esperança. Faze de tua parte o que puderes, e de Deus ajudará a tua boa vontade. Não confies em tua ciência, nem na sagacidade de qualquer vivente, mas antes da graça de Deus, que ajuda os humildes e arrebate os presunçosos. Se tens riquezas, não te glories delas, nem dos amigos por serem poderosos, senão em Deus, que dá tudo além de tudo. Deseja dar-se a si mesmo. Não te desvaneças com a airosidade ou formosura de teu corpo, que com pequena enfermidade se aquebranta e desfigura. Não se orgulhes de tua habilidade ou de teu talento, para que não desagrades a Deus, de quem é todo-poderoso, bem natural que estiveres. Não te reputes melhor que os outros, para não serem considerados pior por Deus, que conhece tudo que há no homem. Não te ensoberbeças pelas boas obras, porque os juízos dos homens são muito diferentes dos de Deus, a quem não raro desagrada o que ao homem apraz. Se em ti houver algum bem, pensa em ainda melhores são os outros, para assim te conservares na humildade. Nenhum mal te fará se te julgares inferior a outros. Porém, se a qualquer pessoa te preferires, dê continua paz. Goza o humilde no coração soberbo, porém reinam inveja e ira sem conta. Reflexões. Há em nós dois tipos de bens, uns que estão em nós e são nossos, e outros que estão em nós, mas não são nossos. Quando digo que temos bens que são nossos, não quero dizer que eles vêm de Deus e que nós os temos por nós mesmos, porque na verdade por nós mesmos não temos mais do que miséria, o nada, mas quero dizer que são os bens que Deus colocou de tal forma que nós parecem ser nossos. Esses bens são a saúde, as riquezas, as ciências e os outros semelhantes, mas a humildade nos impede de glorificar-nos e estima-nos por causa destes bens, tanto mais que ela não faz mais caso deles do que de um nada e de insignificância, e com razão, pois não absolutamente bens estáveis e que nos tornam mais agradáveis a Deus, mas instáveis e sujeitos à sorte. E mesmo que não fosse assim, há algo de menos seguro do que as riquezas, que depende do nosso tempo e das estações, do que a beleza, que perde seu esplendor por menos que nada. Não é preciso mais do que uma dermatose no rosto para tirar o brilho. E no que diz respeito às ciências, um pequeno distúrbio no cérebro nos faz perder e esquecer tudo o que sabíamos. Capítulo 8. Como se deve evitar a excessiva familiaridade. Não abras teu coração a qualquer homem,
mas tratas de teus negócios com o sábio e temente a Deus. Com moços e estranhos conversas pouco, não lisonjees os ricos, nem busques aparecer muito na presença dos potentados. Busca a companhia dos humildes e simples, dos devotos e morigerados, e trata como eles de assuntos edificantes. Não tenha familiaridade com mulher alguma, mas, em geral, encomenda a Deus todas as que são virtuosas. Procura intimidade com Deus apenas e seus anjos. Rogue de seres conhecido dos homens. Caridade se deve ter para com todos, mas não convém ter com todos familiaridade. Sucede frequentemente gozar de boa reputação pessoa desconhecida que na sua presença desagrada aos olhos dos que a veem. Julgamos às vezes agradar os outros com a intimidade, mas antes dos aborrecemos com os defeitos que em nós vão descobrindo. Reflexões. Vou falar pouco e bem, a fim de que nos separemos antes com o desejo de novo encontro do que com aborrecimento. Minha conversa será para poucos, bons e honrados, mesmo porque é difícil sair-se bem com muitos. Não aprender a corromper-se com os maus e ser honrado a não ser com pessoas honradas. Especialmente vou guardar esse preceito, amigo de todos, mas familiar de poucos. No entanto, é preciso abrir-se, mais ou menos, conforme as companhias, aos superiores ou aos mais velhos, ou de profissão ou autoridade. Devemos mostrar apenas o que é excelente aos semelhantes, e só o que é bom aos inferiores, apenas o indiferente. Pode-se conversando com os superiores, os iguais e os inferiores. Temperar às vezes a conversa do que é excelente, bom e indiferente, contanto que o todo se faça discretamente. É preciso estar com os grandes como com o fogo. Ou seja, é muito bom às vezes aproximar-se deles, mas também não se deve ser de muito perto. Capítulo 9. Da obediência e sujeição. Grande coisa é viver na obediência sob a direção de um superior e não dispor da própria vontade. Mais seguro é obedecer de mandar. Muitos obedecem, mas por necessidade, que por amor, por isso sofrem facilmente. Murmuram, esses não alcançarão a liberdade de espírito, enquanto não se sujeitarem de todo o coração por amor de Deus. Anda por onde quiseres, não acharás descanso, senão na humildade, sujeição e obediência ao superior. A imaginação dos lugares e mudanças a muitos tem iludido. Verdade é que cada um gosta de seguir seu próprio parecer e mais se inclina para aqueles que participam da sua opinião. Entretanto, se Deus está conosco, cumpre-nos às vezes renunciar ao nosso parecer por amor da paz. Quem é tão sábio que possa saber tudo completamente
Não confies, pois, demasiadamente em teu próprio juízo, mas atende também de boa mente aos dos demais, se o teu parecer for bom e deixares por amor de Deus, para seguires o de outrem, muito lucrarás com isso. Com efeito, muitas vezes ouvi falar que é mais seguro ouvir e tomar conselhos que dá-lo. É bem possível que seja acertado o parecer de cada um, mas não querer ceder aos outros quando a razão ou as circunstâncias o pedem é sinal de soberba e obstinação. Reflexões. O verdadeiro obediente gozará em sua alma de uma tranquilidade contínua e da santíssima paz de nosso Senhor que ultrapassa todo sentimento. O verdadeiro obediente viverá doce e pacificamente como uma criança nos braços de sua querida mãe, que não precisa preocupar-se com o que poderá acontecer. Posso assegurar-lhe da parte de Deus a vida eterna. Capítulo 10. Como se devem evitar as conversas superfluas. Evita quanto puderes o bulício dos homens, porque muitos nos perturbam os negócios mundanos, ainda quando tratados com reta intenção. Pois bem, despreza somos manchados e cativos da vaidade. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens, porque razão, porém, nos atraem falas e conversas. Se raras vezes voltamos ao silêncio sem dano da consciência, gostamos tanto de falar porque pretendemos com essas conversações ser consolados uns pelos outros e desejamos aliviar o coração fadigado por preocupações diversas. E ordinariamente sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contraíram. Mas aí, muitas vezes, e em vão, e sem proveito, pois nessa consolação exterior é muito prejudicial. A consolação exterior e divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar, para não passe do tempo ociosamente, se for lícito e oportuno falar, seja de coisas edificantes. O mau costume e descuido no nosso progresso espiritual concorrem muito para o desenfreamento de nossa língua. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual. Os devotos colóquios sobre as coisas espirituais, momente quando se associam em Deus, pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Reflexões. O falar pouco, tão recomendado pelos antigos sábios, não deve ser entendido como dizer poucas palavras, mas como não dizer tantas palavras inúteis, pois em matéria de falar, o que conta não é a quantidade, mas a qualidade. E me parece que se deve fugir desses dois extremos, porque se tanto mostrar-se entendedor e rígido, recusando a contribuir nos assuntos e resoluções familiares que são tratados em conversas, parece que a
uma falta de confiança ou alguma espécie de desdém. Também tagarelar e adular sempre, sem dar oportunidade nem comodidade aos outros, falar à medida de seus desejos. Isso denuncia uma pessoa leviana e superficial. Capítulo 11. Da paz e do zelo em aproveitar. Muita paz podíamos gozar se não nos quiséssemos ocupar com os ditos e fatos alheios, que não pertencem ao nosso cuidado. Como pode ficar em paz por muito tempo aquele que se intromete em negócios alheios, que busca relações exteriores, que raras vezes é mal se escolhe interiormente? Bem-aventurados os simples, porque hão de ter muita paz. Porque muitos santos foram tão perfeitos e contemplativos, é que eles procuraram modificar-se inteiramente em todos os seus desejos terrenos, e assim puderam no íntimo do seu coração unir-se a Deus e atender livremente a si mesmos. Nós, porém, nos ocupamos demasiadamente das próprias paixões e cuidados com excesso das coisas transitórias, raro, e vencemos sequer um vício perfeitamente. Não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia. Daí a frieza, a tibileza em que ficamos. Se estivéssemos perfeitamente mortos a nós mesmos e interiormente desimpedidos, poderíamos criar gostos pelas coisas divinas. É algo experimentar das doçuras da celeste contemplação, o que principalmente é mais nos impede e não estarmos ainda livres das nossas paixões e corrupçências, nem nos esforçamos por trilhar o caminho perfeito dos santos. Basta pequeno contratempo para desalentarmos completamente e voltarmos a procurar consolações humanas. Se nos esforçássemos por ficar firmes no combate como soldados valentes, por certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus, pois Ele está sempre pronto a auxiliar os combatentes confiados em sua graça. Aquele que nos proporciona ocasiões de peleja para que logremos a vitória. Se fizermos consistir nosso aproveitamento espiritual tão somente nas observâncias exteriores, nossa devoção será curta duração. Metamos, pois, o machado à raiz, para que, livre das paixões, goze paz nossa alma. Se cada ano esparticemos só um vício, em breve seríamos perfeitos. Mas agora, pelo contrário, muitas vezes experimentamos que éramos melhores e nossa vida mais pura. No princípio da nossa conversão, que depois de muitos anos de profissão, o nosso fervor e aproveitamento deveriam crescer cada dia mais. Agora, considera-se grande coisa poder alguém conservar parte do primitivo fervor. Se no princípio fizermos algum esforço, tudo poderíamos em seguida fazer com facilidade e gosto. Custo é deixar nossos costumes, mais custoso, porém, contrariar a própria vontade. Mas se não vences obstáculos pequenos e leves, como triunfarás dos maiores? Resiste no princípio a tua inclinação e rompe o mau costume, para que não te metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Se bem considerastes quanta paz gozarias e quanto prazer darias aos outros, se vivesse bem, de certo cuidaria mais do teu adiantamento espiritual. Reflexão: todos os pensamentos que nos trazem inquietação e agitação de espíritos não vêm absolutamente de Deus, que é o príncipe da paz.
Só são, portanto, tentações do inimigo. Por isso é preciso rejeitá-los e não levá-los em conta. É preciso em tudo, em toda parte, viver pacificamente. Quando nos sobrevém um sofrimento interior ou exterior, é preciso recebê-lo pacificamente. Quanto é a alegria de nos vem visitar, também devemos percebê-la pacificamente, sem sobressaltar-nos. Devemos fugir do mal, mas deve ser pacificamente, sem perturbarmos, pois de outra forma, fugindo, poderíamos cair e dar oportunidade ao inimigo de nos extenuar. Se devemos fazer o bem, é preciso fazê-lo pacificamente. De outra forma, cometeríamos muitas faltas, apressando-nos, até mesmo tratando-se da penitência. É preciso fazê-la pacificamente, como dizia o penitente: eis que minha amargura tão amarga se transformou em paz. Julguei que seria extremamente úteis fazeres o possível para manter tua alma em paz e em tranquilidade. Para isto, é preciso que de manhã, ao levantar, comece esse exercício, fazendo tuas ações com calma, pensando no que tens a fazer no decorrer da manhã, tomando cuidado para não deixar distrair teu espírito ao longo do dia. Observe sempre se estarás neste estado de tranquilidade e logo que estiveres fora dele, tome um grande cuidado de voltar a ele. E isto sem discurso, sem esforço. No entanto, não quero dizer que deves fazer um esforço contínuo do espírito para te manteres nesta paz, porque é preciso que tudo isso se faça com uma simplicidade de coração amoroso, mantendo-te junto a nosso Senhor, como uma criancinha junto de teu Pai. E quando cometeres faltas, que sejam quais forem, pede tranquilamente o perdão a nosso Senhor, dizendo-lhe que estás bem, certo de que Ele te ama muito e que te perdoará, e isto sempre com simplicidade e doçura. Capítulo 12. Da utilidade das adversidades. Bom é passarmos algumas vezes por aflições e contrariedades, porque frequentemente fazem o homem refletir, lembrando-lhe que vive no desterro e, portanto, não deve pôr sua esperança em coisa alguma no mundo. Bom é encontrarmos às vezes contradições e que de nós façam conceito mau ou pouco favorável, ainda quando nossas obras e intenções sejam boas. Isto ordinariamente nos conduz à humildade e nos persevera da vanglória, porque estão mais depressa recorremos ao testemunho interior de Deus, quando de fora vamos vilipediados e desacreditados pelos homens. Por isso, devia o homem afirmar-se de tal modo em que Deus, que lhe não fosse mais necessário mendigar consolações às criaturas, assim que o homem de boa vontade está atribulado, ou tentado, ou molestado por maus pensamentos, sede logo melhor a necessidade que tem de Deus, se o qual não pode fazer bem algum, então se entristece, geme e chora pelas misérias que padece. Então causa-lhe tédio viver mais tempo, e seja que venha a morte, livrá-lo do corpo e uni-lo a Cristo. Então compreende também que neste mundo não pode haver perfeita segurança nem paz completa. Reflexão.
Acho que entre todas as vantagens da tribulação, que não são poucas, uma mais excelente é que ela nos faz voltar a nosso Senhor. Quando estamos vivendo na prosperidade, frequentemente o esquecemos, mas na adversidade recorremos a Ele como a nosso único refúgio. Como o suco de uva, se o deixarmos no cacho durante muito tempo, deteriora e apodrece. Assim, a alma, se deixarmos em seus prazeres e volúpias, em seus desejos e aspirações, ela se corrompe. Mas, se for oprimida pela tribulação, dela sai o doce licor de penitência e amor. Capítulo 13. Como se há resistir às tentações. Enquanto vivemos nesse mundo, não podemos estar sem trabalho e tentações. Por isso, lemos no livro de Jó. É um combate a vida do homem sobre a terra, da qual, pois, se deve estar acautelado contra as tentações, mediante a vigilância e a oração, para não dar às ilusões do demônio, que nunca dorme, mas anda por toda parte em busca de que possa devorar. Ninguém há tão perfeito e santo, que não tem às vezes tentações, e não podemos ser delas totalmente isentos. São, todavia, utilíssimas ao homem as tentações, posto que sejam molestas e graves, porque nos humilham, purificam e excluem todos os santos que passaram por muitas tribulações e tentaram, e com elas aproveitaram. Aqueles que, porém, que não as puderam suportar, foram reprovados e pereceram. Não há ordem tão santa, nem lugar tão retirado, em que não haja tentações, adversidades. Nenhum homem está totalmente livre de tentações, enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde procedem. A concupiscência em que nascemos, mal acaba uma tentação ou tribulação. Outra sobrevém, e sempre teremos que sofrer, porque perdemos o dom da primitiva felicidade. Muitos procuram fugir às tentações, e outras piores encontram. Não basta a fuga para vencê-las, e pela paciência, a verdade, humildade, que nos tornamos mais fortes que todos os nossos inimigos. Pouco adianta quem somente evita as ocasiões exteriores sem arrancar as raízes, antes que lhe voltarão mais depressa as tentações, e se achará pior vencê-las melhor com o auxílio de Deus, pouco a pouco, com a paciência e resignação, que com importuna violência e esforço próprio toma a miúdo o conselho da tentação, e não sejas desabrido e áspero, para que o que tentado crata antes de o consolar, como deseja ser consolado. O princípio de todas as más tentações é a constância do espírito e a pouca confiança em Deus. Depois, assim como as ondas lançam de uma parte a outra o navio sem leme, assim as tentações combatem o homem descuidado e constante em seus propósitos.
O ferro é provado pelo fogo e o justo é provado pela tentação. Ignoramos muitas vezes o que podemos, mas a tentação manifesta o que somos. Todavia, devemos vigiar, principalmente no princípio da tentação, porque é mais fácil nos será vencer o inimigo quando não o deixarmos entrar na alma, enfrentando logo que bater no limiar. Por isso disse alguém: resiste desde o princípio, que vem tarde o remédio, quando cresceu o mal com muita demora. Porque primeiro ocorre à mente um simples pensamento, donde nasce a importuna imaginação, depois o deleite, o movimento, e assim, pouco a pouco, entra de todo na alma o malvado inimigo, porque se lhe não resistiu a princípio, e quanto mais alguém for indolente e lhe resistir, tanto mais fraco se tornará cada dia e mais forte o seu adversário. Uns padecem maiores tentações no começo de sua conversão, outros no fim, outros por quase a vida são amolestados por elas. Alguns são tentados levemente segundo a sabedoria da divina providência, que pondera as circunstâncias e o merecimento dos homens, e tudo predispõe para a salvação de seus eleitos. Por isso não devemos desesperar quando somos tentados, mas até com maior fervor pedir a Deus que se digne para nos ajudar em toda provação, pois que no dizer de São Paulo nos dará graça suficiente na tentação para que a possamos vencer. Humilhemos, portanto, nossas almas debaixo da mão de Deus em qualquer tentação e tribulação, porque Ele há de salvar e engrandecer os que são humildes de coração. Nas tentações e adversidades se vê quanto cada um tem aproveitado. Nelas consiste o maior merecimento e se patenteia melhor a virtude. Não é lá grande coisa ser o homem devoto e fervoroso quando tudo lhe corre bem. Mas se no tempo da adversidade conserva a paciência, pode-se esperar grande processo. Há alguns que venceram as grandes tentações e as pequenas caem frequentemente, para que humilhados não presumam de si grandes coisas, visto que com tão pequenas sucumbem. Reflexões. Minha Filoteia, estes grandes assaltos e essas tentações são tão fortes que jamais são permitidas por Deus, a não ser para aquelas almas que Ele quer elevar ao seu puro e maior amor. Mas daí que não segue que, depois disto, elas possam estar certas de ter chegado a esse estado. Porque acontece muitas vezes que aqueles que têm sido constantes nesses ataques violentos, não correspondendo depois fielmente ao favor divino, encontram-se vencidos em tentações bem pequenas. Quem sente o inimigo atacar do lado da luxúria deve fugir das ocasiões das companhias
e ao mínimo pensamento deve dar alarme à guarnição, recorrendo às disciplinas, jejuns e cilícios, etc. Quem sente a tentação da avareza deve recorrer à esmola, à consideração da vaidade dos bens deste mundo, etc. Quem sente levado à vingança é preciso que recorra à amizade, à doçura. Enfim, é preciso fazer a ronda 100 vezes por dia nessa pequena cidadela e reforçá-la, colocar sentinelas nos olhos, na boca e nos ouvidos, no olfato e nas mãos, para não deixar ninguém entrar que não saiba pronunciar corretamente. Capítulo 14. Como se deve evitar o juízo temerário. Relanceia sobre ti o olhar, te guarda de julgar as ações alheias. Quem julga os demais perde o trabalho, quase sempre se engana e facilmente peca, mas examinando e se julgando por si mesmo, trabalha sempre com proveito de ordinário. Julgamos as coisas segundo a inclinação do nosso coração, pois o amor próprio facilmente nos altera a retidão do juízo. Se Deus fora sempre o único objetivo dos nossos desejos, não nos perturbaria tão facilmente qualquer oposição a nosso parecer. Muitas vezes existe dentro ou fora de nós alguma coisa que nos atrai e nos influi. Muitos buscam secretamente a si mesmos em suas ações e não o percebem, parece até gozar de boa paz, enquanto as coisas correm à medida de seus desejos. Mas se de outra sorte sucede, logo se inquietam e entristecem da discrepância e se pareceres e opiniões frequentemente nascem discórdias entre amigos e vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas. É custoso perder um costume inveterado e ninguém renuncia boamente a seu modo de ver, disse, mas confia em tua razão e talento que na graça de Deus, de Jesus Cristo, só raras vezes e tarde serás iluminados, pois Deus quer que nós sujeitemos perfeitamente a Ele e que nos elevemos acima de toda a razão humana, inflamados do seu amor. Flexões. Não julgueis e não sereis julgados, diz o Salvador de nossas almas. Não condeneis e não sereis condenados. Não diz o apóstolo, não julgueis nada antes do tempo, enquanto não vier o Senhor, que iluminará o que está escondido no escuro e tornará manifestos o propósito dos corações. Como são desagradáveis a Deus os julgamentos temerários, o julgamento dos filhos dos homens. São temerários porque eles não são juízes uns dos outros, e julgando eles usurpam
o ofício de nosso Senhor. São temerários porque a principal malícia do pecado depende da intenção e conselho do coração, que é o segredo das trevas para nós, e são temerários porque cada um já tem o bastante para fazer em julgar-se a si mesmo, sem precisar julgar seu próximo, para não ser julgado, e igualmente necessário para não julgar absolutamente os outros e julgar-se a si mesmo. Porque como nosso Senhor defende o não julgar os outros, se julgássemos a si mesmo, porque nosso Senhor defende o que não julga os outros. O apóstolo ordena a julgar a si mesmo, que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, ó Deus, fazemos exatamente ao contrário, porque o que nos é proibido, não nos cessamos de fazê-lo, julgando a cada instante o próximo, e o que nos é recomendado, que é julgar-nos a nós mesmos, mas não o fazemos jamais.